Boa noite, irmãos. A paz de Cristo, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Você que nos acompanha pela internet também, Deus abençoe você. A se colocar de pé, vamos orar nesse momento? Agradecer ao Senhor por mais um dia que nós podemos estar na presença dEle para louvar e engrandecer somente a Ele, amém? Amém. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse momento, por estarmos reunidos na Tua casa, Pai, para te adorar, te louvar e te engrandecer. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz, que nos deu uma nova chance, que nos deu uma nova vida, Pai. Pai, se faça presente em nosso meio, neste culto, em cada tempo aqui, Senhor, que a Tua presença seja real, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, eu oro em Teu nome. Amém. Queridos, nesse momento você vai poder abraçar o seu irmão, dar uma boa noite, dizer que ele é bem-vindo. Amém? Fiquem à vontade, você está na casa do seu pai. Maravilhoso, amor.
amor sem fim. Glória ao teu nome, Senhor, nós te louvamos. E quem traz ordem a todo caos e faz o órfão um filho e filha, o Rei da glória, o poderoso Deus, e quem governa nações e reinos, e com a verdade e a justiça
mais uma vez. Quero ser como Jesus, carregar minha cruz e a Deus obedecer. Quero amar como Jesus, seu amor me conduz à essência do viver. Aplauda Ele, querido. Ele é digno da nossa adoração. Aleluia. Queremos te louvar, Senhor, em todo tempo. Aleluia. Queremos estar perto de Ti, Pai. Recebe a nossa adoração. Aleluia. Vamos cantar juntos? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aleluia. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Recebe a nossa adoração, Senhor. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Do início, todos juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Somos amigos de Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei
pode se sentar. IBAGE News. Começa agora mais um IBAGE News com as notícias da nossa igreja. A IBAGE já lançou o seu CD Esperança e já vendemos 700 cópias. Após a celebração, adquira o seu para você evangelizar e abençoar outras vidas. Dia 8 de setembro, não teremos expediente administrativo nem pastoral. Também não haverá as aulas que acontecem durante a noite, o grupo Crescer, devido ao feriado prolongado. No dia 10 de setembro, se iniciam as aulas para todos aqueles que querem se envolver com a igreja através do batismo. Faça sua inscrição no balcão ou ligue para a nossa secretaria. Também teremos a classe para novos convertidos. No dia 10, também, às 18 horas, teremos a ceia memorial. Venha, faça parte, venha celebrar a lembrança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No dia 16 de setembro, às 9 horas da manhã, nós realizaremos o nosso Café Conexão. O Café Conexão é um evento para todos que frequentam a IBAGE e gostariam de conhecer mais para poderem se comprometer com a membresia. Basta você se inscrever ao final da nossa celebração no balcão da recepção com o pastor Kellner. Participe! Dia 16 de setembro, às 18 horas, nós teremos a grande celebração do casamento coletivo. E você é o nosso grande convidado. Venha conosco celebrar. No dia 17 de setembro, às 10 horas da manhã, é um domingo, nós teremos aqui uma consulta para a indicação aos nomes que vão compor a diretoria administrativa de 2018. Sua presença como membro é muito importante. Participe! A IBAGE tem um ministério dedicado às mulheres chamado Florescer. E no dia 21 de setembro será realizado o culto da primavera às 19h30. Participe e colabore com um prato de salgado. Domingo passado, nós iniciamos a grande arrecadação de alimentos e nós contamos com o seu envolvimento. Todos esses alimentos serão destinados às famílias carentes. Nós contamos com você. E esse foi o IBAGE News dessa semana. Para maiores informações, visite o Facebook oficial da igreja e também o nosso site. E você que nos visita, participe, se envolva com a nossa família. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Graça e paz. Faltaram 2 recados, eu vou dar rapidamente aqui. O acampamento da terceira idade vai ser um final todo, vai ser do dia 22, o final de semana todo, do dia 22 ao dia 23. Então, você da terceira idade, prepare a sua inscrição, procure a tia Erci, dá um sinal aí, tia. Ela puxou minha orelha porque a gente não colocou no IBAGE News. E nós, no dia 30, teremos 2 eventos em um. Um evento é para quem gostaria de trabalhar com casais. Então, nós teremos ensinos ministrados pelo Ministério Oikos. Então, essa é uma parte do evento. Então, se você gostaria de trabalhar com casais, ou se você conhece alguém de outra igreja que trabalha com casais, pode se inscrever para fazer parte. É R$10 e 1 quilo de alimento não perecível. E, ao mesmo tempo, irão acontecer palestras para os casais. Então, você que não teve a oportunidade de ir no retiro de casais, está aí uma oportunidade de fortalecer o seu relacionamento e aprender como melhorar um pouco mais o seu casamento. O Ministério Oikos, dia 30, ok? Deus abençoe. Graça e paz, amados. Nós teremos agora, continuando o nosso momento de culto, a entrega dos dízimos e ofertas. Mas eu queria ler para vocês no Salmo 111, que diz assim: Aleluia,
quero dar graças ao Senhor de todo o coração, diante do povo e de todos que amam a Deus, pelas grandes coisas que Ele faz. Quem tem prazer nas obras do Senhor deve meditar em cada uma delas. Gloriosos e majestosos são seus feitos, mostram que Ele é eternamente justo. Quem poderá esquecer as maravilhas operadas pelo Senhor? Ele é misericordioso e compassivo. A quem o ama e lhe obedece, o Senhor dá tudo o que é necessário para viver, porque nunca se esquece da sua aliança. Tudo que Ele faz demonstra sua verdade e justiça. As leis do Senhor são verdadeiras e dignas de confiança. Elas valerão para todo sempre, pois estão baseadas na fidelidade e na retidão de Deus. Que você possa agora, nesse momento, como dando graças, não é, ao Senhor, diante de todo o povo, dando graças por sua fidelidade a cada dia para com a sua vida. Que você traga nesse momento os seus dízimos e ofertas nessa prestação de culto ao Senhor, dizendo a Ele: Pai, obrigada por tua fidelidade, Senhor, por tua retidão, por tua aliança para com teu povo, que ela será eterna. Amém. Também queria chamar aqui todas as crianças de 3 a 11 anos, que elas vão agora para o seu culto especial. Três a 12 anos. Corrigindo, até 12 anos. Pai, queremos te agradecer por cada criança, Senhor, que está aqui nessa noite. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada uma nessa noite, Senhor, nesse culto que vai ser ministrado especialmente para elas, Pai. Que elas possam compreender a Tua palavra, Senhor, e que desde cedo a Tua palavra esteja sendo guardada em seus corações, Pai, para que eles sejam servos e servas do Senhor, Senhor.
Também, Pai, queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, multiplicando, Pai, para o sustento, Senhor, da tua casa. Abençoe cada pessoa nessa noite, Senhor, e continua falando conosco, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 20, diz assim: Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Esse é o momento em que nós, como igreja, nós nos tornamos um. Esse é o momento que a gente derrama diante de Deus as nossas aflições. É o momento em que com uma só voz a gente derrama e deixa os nossos problemas, nossas tribulações aos pés da cruz. O profeta Jeremias, ele vê a desolação do seu povo escravo numa terra estranha e distante, e ele, no mais profundo da sua alma, ele compartilha o que está doendo nele. E esse lamento profundo de Jeremias é o lamento de toda uma nação, ao ponto dele dizer que a alma dele desfalece. Mas aí o verso 21, ele muda a perspectiva do olhar dele. Ele vê aquela situação difícil do seu povo, mas ele lembra dos grandes feitos do Senhor. Quando a alma dele está desfalecida, ele olha para os feitos de Deus lá no Egito e fala: esse Deus é poderoso e as misericórdias dele se renovam todos os dias. Ah, Senhor, então é isso que eu quero trazer à memória. Eu quero lembrar dos seus grandes feitos para com esse povo e para comigo. Assim, lembrando dos teus grandes feitos, Deus vai me encher de esperança. Em nome de Jesus, eu queria dizer para você: lembre-se dos grandes feitos de Deus na sua vida. Lembre-se tudo que Deus fez até aqui por você. Traga isso para a sua memória. E em nome de Jesus, essa noite, Deus vai te encher de esperança. Irmãos queridos, recentemente, e nós cantamos que não importam as circunstâncias, nós vamos continuar louvando a Deus. Recentemente, minha esposa engravidou. Em algumas poucas semanas, na 8ª semana, a gravidez não evoluiu, o embrião não evoluiu. Mas, meus irmãos queridos, Deus encheu o nosso coração de esperança. Sabe como Deus enche meu coração de esperança? Quando eu vejo a minha pequena correndo nessa igreja. Irmãos, eu estou vindo para São José 3, 4 vezes por semana. Eu venho porque não importa as circunstâncias, eu vou continuar louvando ao Senhor. Deus, no dia que nós confirmamos o diagnóstico que a gravidez não ia evoluir, eu vim para o PG dos adolescentes. E eu vi 30, 40 adolescentes buscando a Deus. Eu vi claramente Deus falando: você tem tantos para cuidar. A vida é minha. Sou eu que encho o seu coração de esperança. Eu quero dizer para você essa noite: traga à memória os grandes feitos do Senhor na sua vida e deixe que Ele enche o seu coração de esperança. Porque em nome de Jesus, as misericórdias dEle se renovam todos os dias. Amanhã de manhã, quando você se levantar, você tomar o seu café, na sua casa ou no seu trabalho, saiba que Deus está ali do seu lado, dizendo para você: meu filho, as minhas misericórdias renovaram. E amanhã de manhã eu vou voltar aqui no café da manhã de novo, e vou lembrar você disso.
as minhas misericórdias se renovam todos os dias. Amanhã de manhã você vai ter um encontro com Deus, e Ele vai pôr a mão no seu ombro, e Ele vai sussurrar no seu ouvido: as minhas misericórdias se renovaram mais uma vez. Amanhã eu vou voltar para te lembrar disso novamente. Deixe Deus nessa noite encher seu coração de esperança. Aleluia. Ao som dessa canção, se você quer sair dessa igreja hoje cheio de esperança da parte de Deus, fique em pé, vamos nos tornar um e vamos orar a esse Deus poderoso. Sempre
águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos enche de esperança, e a esperança no Senhor não nos decepciona. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, olhe por nós, ó Pai. Deus, nós temos tantos dramas e dilemas para colocar diante do Senhor. Deus, não nos deixa, ó Pai, ir embora para os nossos lares, carregando essas dificuldades. Receba, Senhor, nós entregamos aos pés da cruz, Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque o profeta Jeremias, ele viu esperança, ó Pai, nos seus grandes feitos. Deus, nos faça lembrar todos os dias que o Senhor realiza grandes obras. Deus, em nome de Jesus, que os teus feitos poderosos nos encha de esperança. Deus, obrigado, Pai, porque o teu amor dura para sempre. E todos os dias, todas as manhãs, ó Pai, assim como o sol, a tua misericórdia vem sobre nós. Deus, o Senhor conhece o sofrimento do teu povo, o Senhor conhece as histórias particulares de cada um aqui. Nós pedimos, Senhor, nós só temos o Senhor a quem recorrer. Tome nas tuas mãos, Senhor. Reconhecemos a tua soberania, o teu poder, o teu amor, Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor já fez grandes feitos em nossas vidas. E esses grandes feitos nos enchem de esperança. Deus, que as nossas tribulações a gente possa, ó Pai, ver esperança, ó Pai, porque nós temos essa consciência que o teu amor não acaba jamais. O Senhor está olhando por nós, todas as manhãs o Senhor nos visita, e obrigado, ó Pai, porque o Senhor continua nos lembrando, as minhas misericórdias se renovam todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Que Deus enche o seu coração de esperança, e que as misericórdias dEle sejam renovadas todos os dias na sua vida. Pode se sentar. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Nós, todos os domingos, nos reunimos para falar a respeito de Jesus. E eu poderia falar sobre Jesus, sobre o Jesus histórico. Poderia falar sobre o homem que nasceu, foi filho de carpinteiro, um homem que morreu aos 33 anos de idade e que muitos não acreditam que ele ressuscitou. Mas eu poderia falar a respeito desse homem que com 33 anos de idade, sem nunca ter pego uma espada na mão, sem nunca levantar um exército, ele dividiu a história. Alexandre o Grande morreu exatamente com 33 anos, assim como Jesus. Foi o maior guerreiro, talvez de toda a história. Alexandre o Grande, ele toma o Império Romano e ele faz do Império Romano uma grande potência que não havia sido vista ainda. Era o Império Grande, mas Alexandre o torna maior ainda. Alexandre muda a cultura das nações, impondo a língua grega, a cultura helênica, a todos os povos. Mas morre aos 33 anos de idade. Mas ele não dividiu a história. Ele não é lembrado tanto quanto Jesus. Muhammad, o profeta do Islã, começa as suas empreitadas de guerra
600 anos depois de Cristo, e com a espada na mão, ele impõe o Islã no Oriente Médio, avança para a Europa. Mas ele não é lembrado como aquele que dividiu a história. Grandes líderes se levantaram, grandes líderes morreram, mas nenhum deles dividiu a história. Somente Jesus. Ele não pegou uma espada na mão, ele não levantou exércitos, ele não conclamou o povo para a guerra. Mas ele nos dá um chamado. E esse chamado é para seguir até o fim. Esse foi o meu primeiro PowerPoint que eu fiz. Não sei se ficou bom. Eu me enrolo todo com isso. Mas eu quero falar nesta noite sobre o Jesus que nós cremos, que nasceu da Virgem Maria, que aos 30 anos de idade começa o seu ministério. Aos 33 anos de idade, ele é crucificado, ele entrega a sua vida por nós. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele nos deu um chamado. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Aponta para lá ou para cá? Para cá? Isso. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. É interessante que, por conta desse chamado, depois criou-se uma cultura de que todo cristão deve ser pescador. Nessa versão fala gente. Nós estamos passando por só abrindo parênteses, nós estamos passando por um processo de mudança de versão, porque a versão que a igreja usava, a mais barata, está acima de R$30. E agora nós adotamos a nova versão transformadora, que é muito mais acessível. Ela vai sair por R$15. Então, por isso que eu estou usando uma outra versão. Mas vamos lá, vamos para o texto. Em cima disso, de farei de vocês pescadores de gente, criou-se uma cultura de que todo cristão precisa ser pescador de pessoas, né? Mas entenda que Jesus usa essa linguagem porque Pedro era pescador. Talvez se Pedro fosse um engenheiro, Jesus ia olhar para ele e falar assim: siga-me, e você vai edificar vidas, porque tem a ver com a profissão do engenheiro. Né? Se fosse um médico, ele chamaria e falaria assim: venha comigo, e você vai curar vidas. Então, Jesus usa a linguagem mais clara possível para que Pedro entenda. Mas eu quero só colocar você num contexto. Por que Pedro vem atrás dele e segue, e ele não para pensar: espera aí, qual vai ser esse contrato? O que é que eu ganho com isso? Porque entenda você que nesse período, antes disso, levantaram-se outros mestres. Apareceram outros mestres, e esses mestres, eles desejavam libertar Jerusalém do domínio romano. Eles tinham esse interesse. Era um interesse político, de libertação, de tornar Israel uma nação qual ia tomar de volta tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Tornar Israel uma nação tão forte que dominaria os povos e deixaria de ser dominada. Então houveram outros e eles foram sufocados. O último deles foi Bar Kokhba, foi quem se levantou contra o Império Romano. E aí então, em 70, Tito chega, seca Jerusalém e destrói toda a cidade. E nunca mais se levantou nenhum
líder. Então, Messias apareceram aos montes, prometendo libertação. Mas Jesus vem com um chamado diferente. Ele fala, segue-me. E talvez você esteja escutando isso há anos. Siga Jesus. Siga Jesus. Siga Jesus. E você fica relutando. Mas mais uma vez Ele está nos chamando e dizendo, segue-me. Mais uma noite, mais um dia você está escutando, siga a Jesus, porque Ele é transformador. As implicações desse chamado. O seguir o Evangelho. Infelizmente, hoje nós somos atacados com uma ideia terrível de que seguir a Jesus é seguir um caminho de prosperidade financeira, é seguir um caminho de extrema alegria, é de seguir um caminho onde você não vai ter sofrimento, de seguir uma vida em que você vai estar acima de todas as coisas, em que você o tempo todo vai se ver como líder, jamais como servo. Quantas vezes você escuta, eu sou cabeça, não sou cauda. Ou as pessoas que citam erroneamente o texto, dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que é que você pode? Quais são as implicações de seguir o chamado de Jesus? As implicações são de renúncia. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus responde, siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. A caminhada com Jesus implica em renúncia. Só para você entender o contexto, a ideia de deixar eu enterrar os meus pais é, deixa eu viver, depois que os meus pais estiverem velhinhos, depois que eles morrerem, aí então eu os seguirei. Não quer dizer que existia já um velório ali, Jesus fala, não perde tempo com isso, não, vamos embora, não é isso. Ele estava dizendo, deixa eu viver a minha vida, deixa eu concluir todo esse ciclo aqui com os meus pais, e aí sim eu seguirei. E quantos de nós têm feito isso? Quantos de nós, ao ser convocados para seguir a Jesus, diga assim, não, deixa eu curtir um pouco mais a vida, deixa eu curtir só um pouco mais, deixa eu bagunçar mais um pouco, Eu fui criado num lar cristão, tinha as suas debilidades, as suas dificuldades, porque o meu pai, na altura da minha infância, havia se desviado, não queria mais ir à igreja, e então só a minha mãe nos levava à igreja. Eu era um filho, aos que me conheceram aqui na infância, sabiam que eu era um filho um tanto quanto terrível, né? Né, tia? Eu era o anjinho da igreja, né? E chegou um ponto da minha vida que eu decidi curtir a vida. Não, deixa eu curtir a vida. Esse negócio de Jesus não tá funcionando. Deixa isso para depois. E eu cheguei num ponto assim terrível. O Paiva, meu amigo de quartel, ele teve a informação de que eu havia morrido. De tão bonzinho que eu era, falou, o Tenório mataram. E aí, quando ele me viu na oficina dele, ele falou, é uma aparição, um fantasma, né? E nós tivemos o prazer de nos reencontrar
em Cristo Jesus. Quantos de nós estão esperando viver a vida, e aí quando sobrar algo dessa vida, aí sim, então servirei ao Senhor? Isso acontece dentro da casa de Deus. Quantos de nós, quando os filhos dizem assim, eu quero ser missionário, ou eu quero ser pastor, a primeira palavra dos pais é, não, primeiro você precisa se desgastar numa faculdade, depois você vai fazer uma pós, depois que você tiver um emprego, depois que você se aposentar e tiver uma boa aposentadoria, aí sim você serve ao Senhor. Quantos pais já estimulam os filhos a negarem o chamado de Cristo Jesus e a viverem as suas vidas? Oh, aleluia! Glória a Deus! Tudo bom? Que prazer te ver, que prazer te ver, Renata. Que prazer, quanto tempo, hein? Amo vocês. Quantos de nós pensamos assim, Senhor, eu não tenho tempo agora. Senhor, espera aí que eu preciso só fazer mais um cursinho. Eu preciso só dar mais uma viajada, eu preciso comprar só mais uma casa, eu preciso só de fechar mais um negócio, eu preciso de só mais um tempinho, e deixamos o chamado para trás. Mas o chamado implica em renúncia, é renunciar o seu tempo, é renunciar a sua vida, é renunciar, muitas vezes, aquilo que você gosta, para servir a Jesus. É renúncia. Nós pouco falamos de renúncia. É renunciar o tempo em que você investe na frente da televisão para ter tempo com Deus. É renunciar a ler tantos livros a respeito da Bíblia, tantos livros a respeito de teologia, e ler a Bíblia. Não que estudar teologia seja errado, não. Eu estudei, concluí bacharel em teologia, tentei fazer uma pós. Não é errado. Mas é interessante como nós investimos tempo lendo livros a respeito da Bíblia e não lemos a Bíblia. É interessante como nós investimos tempo lendo livros a respeito de como melhorar a vida e não lemos a Bíblia. Talvez você diga assim, mas eu não acredito na Bíblia. Muitos cristãos chineses, eles acreditam em Jesus, eles acreditam na salvação, mas eles não acreditam na Bíblia. E essa é uma problemática da China. Eles precisam ser ensinados, eles precisam entender que a palavra de Deus tem as respostas para a vida cristã e para a sua vida secular. Até porque eu não acredito que exista uma vida cristã e uma vida secular. Nós temos uma única vida. Renúncia. Você precisa renunciar a alguns dos seus gostos para vivenciar esse chamado com Deus. Nós conhecemos uma jovem aí, Priscila, e essa jovem tinha tudo para ser uma grande missionária. Fantástica. Tudo que ela punha a mão para fazer de evangelização, tudo, a coisa ia para frente. Até hoje, em todos os eventos de criança, quando eu escuto aquela musiquinha, quem tem energia para gastar, não sei a letra, mas enfim, eu me lembro de Sintik. Sintik cantava, Sintik saltava, mas Sintik conheceu um jovem. E o tempo todo nós dissemos, Sintik, cuidado, cuidado, esse jovem
não é para você. E esse rapaz só fazia uma coisa na vida: ficar contestando as Sagradas Escrituras. Só isso que ele fazia. E quando ele vinha até mim, ele contestava algumas coisas e eu respondia. Então ele entendeu que não, esse cara aí está estudando muito a Bíblia, deixa eu perturbar os outros. Então ele ia até os jovens da igreja e ficava contestando. E nós falamos: Cinti, pula fora desse cara. Esse cara só quer minar a sua fé. Hoje Cinti que mora nas ruas. Teve 2 filhos que vivem com a mãe, mas ela vive nas ruas, como uma hippie. Deixou faculdade, deixou tudo. Tudo. Para seguir um chamado que não era o de Jesus. Talvez você diga: eu não tô pensando nada disso. Mas o que é que você tem feito da sua vida? Porque existe um chamado. E você precisa responder esse chamado hoje. A caminhada envolvente. Eu coloquei esses 4 árabes porque eu me lembro muito de um dia. Vocês viram os árabes? É 5. O cara tá mal mesmo, né? Ih, Jesus, aquele ali tá meio ninja, aquele ali, ó. Tá meio camuflado ele. E agora? Agora vai para frente ou vai para trás? Uma vez eu construí os nossos móveis na Jordânia e eu precisava de um rodízio, porque eu fiz uma escada no beliche, a escada baixava e subia. Todo chique o negócio, né? E eu precisava de um rodízio, só um rodízio. E eu fui no mercado árabe tentar achar o rodízio. Então, eu baixava a foto, então eu ia em todos os lugares e falava: Ana Bedi, aí eu preciso. E ficava de loja em loja. Eu preciso, e aí até então achei uma serralheria. E entrei e falei assim: Ana Bedi. O cara... Aí eu falei: ele tem. Aí eu entrei. Quando eu entrei numa reunião, assim, tinham 5 homens sentados, comendo, e ele começou a falar e falar. Ele mostrava a foto e falava. Eu falei: agora, quem vai me dar o rodízio? Daí ele fez assim: não, senta. Ele ficou sinalizando: senta. Aí eu sentei, falei assim: e agora? O que vai acontecer, né? E aí eles começaram a trazer comida, me dar comida. Eu falei assim: e agora, gente? Será que na saída eles vão me cobrar? E agora, o que eu faço? E assim, eu não entendia nada, absolutamente nada do árabe, e eles falando entre eles, e aí falava e olhava para mim, fazia assim. Falei: gente, e agora? O que é que está acontecendo? Aí eu me lembrei e falei assim: Mohammed era um conhecido meu, e ele era vizinho, assim, umas 3 lojas. Eu falei: eu vou pedir para o Mohammed me traduzir aqui. Só que o Mohammed fala muito mal inglês. Mas eu saí correndo, aí quando no meio do caminho eu lembrei, falei: deixei minhas coisas lá, e agora? Mas fui, trouxe o Mohammed na loja deles, e aí eles começaram a falar entre eles e falar do rodízio, e Mohammed falou assim: Bad Bukra, depois de amanhã. Falei: eu compro? Ele falou: não, eu compro. Falei: então tá bom, eu estou até hoje esperando o rodízio do Mohammed. Eu não sei se eles entenderam que era um rodízio, mas estar entre os árabes é muito envolvente. E depois eu tive intimidade com Mohammed. Então eu criei amizade com Mohammed. E eu fiquei amigo do Mohammed. Mas para ser amigo precisa haver uma caminhada. Os discípulos ficaram admirados: quem é este homem? Diziam eles: até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, esses são minha mãe e os meus irmãos. O caminho para esse real envolvimento é intimidade. Existem alguns amigos que você tem grande intimidade. Mas isso não foi
num piscar de olhos. Hoje eu conversava com Jude. Nossa filha mais velha é muito tímida. Ela não está escutando não, né? Jude está aí? Não, né? Não, está lá, beleza. Então ela fala assim, eu não sou muito amiga da fulana. Eu falo assim, mas é lógico, você não conhece ainda. Você precisa caminhar com ela, você precisa estar perto dela, você precisa começar a conversar mais para que você venha ter intimidade com ela. Eu posso falar assim, dos amigos aqui, tem o Beto. Dá um tchau aí, Beto. Beto a gente se conhece desde os 8 anos de idade. 2 bonzinhos, 2 anjos caminhando pela terra. Fizemos tudo de bom em São José dos Campos e fora de São José dos Campos. Mas nós temos intimidade a ponto de eu dizer, o Beto é mais chegado do que o meu irmão de sangue. O Beto é meu irmão. Nós passamos bons e maus momentos juntos. Bons e maus momentos juntos. E nós nos tornamos irmãos. Tem um Paiva, serviu o exército comigo. E minha mãe outro dia disse assim para mim, como que o Paiva é seu amigo? Eu não sei como o Paiva é seu amigo. Dá um tchauzinho, Paiva. Como é que o Paiva é seu amigo se você sempre foi terrível? E o Paiva é tão bonzinho. Eu falei assim, mãe, você não conheceu a peça. Você não conheceu isso aí no exército, mãe. Mas está aí, firme e forte em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Nós temos intimidade. Qual é a intimidade que você tem com Deus? Qual é o caminho que você tem trilhado para entender, para conhecer a Deus, para se tornar íntimo de Deus? Qual é o caminho? O que é que você tem feito para se tornar um amigo de Jesus? O que é que você tem buscado para se tornar um amigo de Jesus? Talvez você tenha buscado assistir todos os capítulos de Game of Thrones para se tornar amigo de Jesus. Não rola, irmão. Não rola. O que é que você tem feito para trilhar esse caminho? Tem que estar junto, tem que estar perto. Tem que ser íntimo. Tem que ser íntimo. Você precisa buscar intimidade com Deus. Tem gente que é assim, eu não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus, eu não acredito em nada. Quando acontece uma catástrofe, a pessoa, onde estava Deus nesse momento? Fala, Jorginho, onde estava Deus? Você fala, o que você está perguntando de Deus? Por que você está falando de Deus? Você não tem intimidade com Ele, você não quer saber dEle. Por que você quer cobrar algo dEle? As pessoas fazem isso. Mas o chamado dEle é para que você seja íntimo dEle. O chamado é para intimidade. Intimidade. O chamado é para você ser tão amigo quanto você é amigo da sua esposa. Eu sou muito amigo da minha esposa, mas o nosso relacionamento, ao contrário de muitos, não começou um mar de rosas. Nosso relacionamento já nasceu no Senhor, nós éramos missionários. Só que não foi um mar de rosas. Nosso relacionamento foi tipo assim, no 3º ou 4º dia de lua de mel, eu falei assim, eu vou te devolver para tua mãe.
E isso foi tão sério, é engraçado hoje, mas isso foi tão sério que o nosso buquê de lua de mel, que foi na Ilha Grande, ele foi todo jogado fora, porque nós não queríamos nos lembrar do período ruim que foi o nosso começo de casamento. Só que nós decidimos caminhar em intimidade e com Deus no meio do relacionamento. Houveram dias terríveis, dias em que a necessidade de não ter o pão em abundância começa a sufocar o relacionamento. Quantos casais, quando estão em crise financeira, começam a ter discussões? E quando você está no campo missionário e a crise é constante? Quando você leva a sua esposa, você tira a sua esposa aqui do Floradas de São José, você sabe ali onde é a ACM, ali, nós morávamos ali, num predinho ali bonitinho. O Guga lembra, o Glauber lembra. E nós fomos morar numa casa no meio do mato, no município chamado Maricá, que não tinha embolso, é reboco que fala aqui, né? Não tinha reboco, só tijolo, tinha janela, mas não tinha um vidro. E não tinha um vizinho. Você olhava para um lado, era mato. Você olhava para o outro lado, era mato. Você olhava para o outro lado, era mato. Para o outro lado, era mato. E lá nós fomos viver. Mas todo esse moer, toda essa luta, todos esses problemas nos levaram a um crescimento e a um relacionamento de intimidade. Intimidade. Momentos difíceis certamente virão. Ih, deu problema aqui. Voltou? Então fica aí. Mateus 26, 40 e 41, vai falar o seguinte: quando eles estão no Getsêmani, Jesus pede para que eles orem, mas eles começam a dormir. É um processo, irmão. O negar o chamado é um processo. Jesus te chamou. Você recebeu esse chamado. Você vem vivenciando esse chamado. Porém, em algum momento, e principalmente nos momentos mais difíceis, você começa a dormir na fé. Você já não consegue mais orar. Você já não tem mais ânimo para orar. E você começa a dormir. Então, ir na vigília, isso é chato demais. Se você ainda não é um cristão, talvez a pessoa fale, vamos à igreja, vamos nos fortalecer, vamos... Você fala, não quero. Eu estou cheio de problema, não estou com cabeça para isso. Então, nós começamos a dormir. Em Mateus 26, 58, vai dizer o seguinte, que Pedro, quando Jesus é levado, ele fica à distância vendo o que está acontecendo com Jesus. Em alguns momentos nós escolhemos manter a distância de Jesus. Não, vai lá. A sua esposa fala, vamos ao culto. Não, vai lá que eu vou ficar em casa. Ou vice-versa. O marido fala, vamos, a esposa, não, vai lá. Você escolhe manter a distância. Quais são as distâncias que você tem criado para não caminhar com Jesus? E finalmente, em Mateus 74, Pedro o nega. Aquele mesmo Pedro, como eu escrevi na devocional, o mesmo Pedro que andou sobre as águas. Aí todo mundo fala assim, não, mas Pedro afundou. Mas foi o único que andou sobre as águas. Foi o único.
Pedro estava no Monte da Transfiguração. Pedro foi contado entre os mais íntimos de Jesus. Talvez você tenha sido íntimo de Jesus. Talvez em alguns momentos a sua oração era tão vibrante que você falava assim, não, hoje eu não quero nem almoçar, eu vou continuar orando. Talvez você tinha momentos de jejum e oração que você falava, não, eu não quero ir embora, eu quero continuar. Talvez você tinha tanta alegria na casa do Senhor que você dizia, não, eu quero ficar aqui. Por que esse culto não pode se estender um pouco mais? Porque é um culto batista, né? Então tem horário para terminar. Mas você entende, em alguns momentos da sua vida você está tão apaixonado. Mas isso vem minguando, minguando. Talvez seja um pastor que tenha ferido você. Talvez seja um membro da família que feriu você. Talvez tenha sido um erro que você mesmo escolheu cometer. E isso o afastou de Jesus. Você dormiu, você ficou de longe e finalmente você o negou. Nós o negamos com palavras, com atitudes. Eu me lembro que, quando eu estava bem distante do Senhor, um dia eu vi o arco-íris. E ao contrário do que muito cristão pensa, que hoje vê um arco-íris e fala, é coisa de gay. Não é assim? Vi um arco-íris e fala, é coisa de gay. Não, arco-íris não é coisa de gay. Arco-íris é a lembrança da aliança entre Deus e Noé, de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Você vê como isso vai incutindo na mente, e aí o pensamento mundano passa para dentro da nossa mentalidade. E eu voltando para casa, eu vi o arco-íris, mas eu estava muito distante de Deus. Eu vi o arco-íris e na hora eu olhei e falei assim, a aliança de Deus com Noé permanece até hoje. E Deus falou comigo, e a minha é contigo. E a minha é contigo. Eu era um viciado, caído, arrebentado, e Deus falou, e a minha é contigo. Ele não desistiu de mim. O homem imperfeito diante do perfeito Cristo Redentor. Aí nós vamos para o Evangelho de João. E João, ele, de forma poética, né, ali no 21:7, ele diz assim, o discípulo a quem amava Jesus, ele está falando dele mesmo. João, no Evangelho que ele escreveu, está dizendo assim, ó, eu era o discípulo amado, mas eu quero contar uma história que aconteceu. Ele se coloca como o amado de Jesus, mas ele precisava contar uma história sobre Pedro. E aí, Jesus aparece depois da ressurreição. Eles voltaram a pescar, abandonaram o seu chamado, estão lá pescando como se Jesus não fosse mais aparecer. E aí, Jesus aparece, os reúne para comer, começa a assar um peixe, e então ele se vira para Pedro, aquele que dormiu, aquele que ficou à distância, aquele que o negou, e ele olha para Pedro e diz assim, você me ama mais do que estes? Talvez você esteja assim num momento tão ruim, afastado de Deus, talvez você esteja num momento de dor, talvez você esteja num momento de rancor, talvez você esteja num momento de rebeldia, e nesta noite Jesus olha para você e diz assim, você me ama? Pedro responde, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. O Senhor sabe o que você está vivendo, o Senhor sabe da sua dor, o Senhor sabe, Ele sabe o quanto você sofreu, Ele sabe o quanto você se decepcionou, Ele sabe o quanto você se esfriou,
Ele sabe o quanto as coisas desse mundo têm tomado conta do seu coração. Mas Ele também sabe que você o ama. Então Jesus disse, siga-me. Estudando os textos, eu me encantei com isso. Pedro foi o primeiro chamado pelo próprio Jesus. Jesus fala, siga-me. E ele também recebeu o último chamado. Mais uma vez, Jesus disse, siga-me. Jesus está dizendo, siga-me. Segui-lo até o fim. Vou ler aqui que o negócio ali está conspirando contra mim hoje. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembre-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A caminhada não é solitária. A caminhada é feita em grupo. Irmão, se você está entendendo o chamado de Jesus hoje na sua vida, entenda que isso não é uma caminhada solitária. Jesus não chamou você para andar sozinho. Jesus não chamou um casal para ficar sozinho. Jesus nos chamou para andar em grupo. Jesus nos chamou para andar como igreja. Não tente viver a sua vida com Deus dentro da sua casa sozinho. Isso é uma mentira. Isso não existe. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos ser família. Nós precisamos acolher um ao outro. Alguns de nós estão dormindo. Alguns de nós estão ficando de longe. Então entram, assistem a pregação e falam, agora eu vou embora, não quero papo com ninguém. Agora eu vou, tchau, não quero me envolver. Eu já sofri demais na outra igreja. Não, eu fui traído pelo outro pastor, eu fui traído por um amigo. Eu não quero me envolver. Mas o envolvimento é necessário. O envolvimento precisa ser real. Porque nós fomos chamados para ser um corpo em Cristo Jesus. Você precisa se envolver. Muitas vezes eu me vejo aqui implorando para que pessoas façam parte, sejam voluntários na igreja ou sejam servos. O Jorginho não gosta da palavra voluntário. Então, para que você seja um servo na igreja, envolva-se. Envolva-se. Porque são esses momentos de mutirão, momentos de fazer comida, são esses momentos que nós desfrutamos da nossa comunhão. E aí nós sabemos que o irmão está passando por lutas, nós conhecemos, nós sabemos as coisas que agradam e desagradam esse irmão. Esses dias nós descobrimos que o apelido do Cláudio, do judô, é Juninho. E eu falei, eu não posso deixar passar, né? Agora é só Juninho. Isso vai gerando intimidade. A Escritura diz, ensine-os a guardar. Para ensinar, precisa ter alguém ensinando e alguém recebendo o ensino. Não é feito de forma solitária. Nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos nos envolver no corpo de Cristo para suportar os piores dias, porque eles virão, e muitas vezes eles virão e permanecerão. E se você não estiver agarrado, você vai negar. A criança está clamando ali, ó. Está num clamor ali. E Jesus Cristo está fielmente conosco. Fielmente conosco. Fielmente. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo é banal. E isso começa através das palavras. Quando as minhas filhas falam assim, eu amo morango, eu falo, não, você não ama morango, não. Você gosta muito de morango. Amor é algo profundo. Amor é algo muito maior. Quando elas dizem assim, me desculpa, eu falo, desculpa não. Você tem que falar, me perdoa. Porque desculpa
não é perdão. Você já ouviu alguém falar assim, inventa um perdãozinho lá, inventa um perdãozinho e fala, não existe. Agora, inventa uma desculpinha, desculpa não é perdão. Nas palavras, nós estamos perdendo a intensidade das coisas. Então eu amo, a criança cresce amando o morango, amando a boneca. Aí quando fala, eu amo fulano, eu também amo fulano, mas perdeu a intensidade do que é o amor, perdeu a intensidade do que é o perdão. Vamos lá que eu estou em cima da hora. Abaixe sua cabeça e comece a orar. Por favor, peço isso aos cristãos presentes. Eu tenho 2 apelos nessa noite. O primeiro apelo é para você que vem escutando a respeito de Jesus há tanto tempo. Ele vem chamando você para segui-lo até o fim. E você, nesta noite, entendeu que precisa desse Jesus. Eu quero dizer para você, Jesus te chama, porque Ele é redentor, e o amor dEle nos perdoa de todos os pecados. Eu quero dizer para você que Ele nos chamou para ter vida, e vida em abundância, mesmo em meio à dor e às lutas. Jesus te ama. Jesus está te chamando nesta noite. E o segundo apelo é para você, igreja. É para você que se sente já no momento de estar dormindo. Ou para você que já quer ficar de longe. Ou para você que já até o negou em atitudes e palavras. Ele te ama. Ele te ama. E eu gostaria de convidar você aqui à frente, porque eu quero orar por você, para que você tenha forças para passar por este momento. Eu quero convidar você, porque eu quero orar como família, como igreja. Eu quero convidar você. Venha até aqui à frente, que eu quero orar por você. Porque, mais uma vez, Ele diz, segue-me. Segue-me até o fim. Enquanto o louvor toca, eu vou te esperar aqui na frente, porque eu quero orar por você. Penso em teu amor.
Amados, se você se sentiu tocado por Deus, se você gostaria de receber uma visita, se você quer conversar um pouco mais a respeito desse chamado, fale com o pastor Kellner. Kellner é aquele grandão que está lá atrás. Ele é bem grande mesmo, então não dá para errar. Fale com ele. Nós queremos, como igreja, acolher você. Nós queremos rir com você. Mas mais que isso, nós queremos chorar com você. Nós queremos passar pelos momentos de tribulação juntos com você. Porque esse é o nosso papel como igreja. E nós o fazemos porque Cristo Jesus nos amou primeiro. Porque nós cremos que Ele nasceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém? Vamos orar encerrando? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor nos chamou para caminhar contigo. Obrigado porque esse chamado não é como dos outros deuses, ó Pai. Que ele se mantém à distância. E nós temos que fazer de tudo para agradá-los, ó Senhor. Não. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. E o Senhor, mesmo quando estamos no fundo do poço, mesmo quando ousamos negar o Senhor com nossa incredulidade, o Senhor nos ama e o Senhor nos chama para caminhar contigo. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque nós cremos, movidos pelo Teu Espírito, nós cremos, ó Pai, na ressurreição do Senhor dentre os mortos. Nós cremos na vida eterna, Pai. Obrigado. Senhor, eu quero orar também por aqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor visite a cada um deles, ó Pai. Que eles se sintam abraçados. Que eles se sintam acolhidos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, visita cada família aqui presente. Visita as famílias daqueles que nos assistem. Oh, Pai, cuide de nós. Pai, que não falte do Teu amor sobre nós todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre toda a igreja na face da terra. E nós dizemos amém. Vão em paz, nos procure. Nós temos cantina hoje, estão sinalizando lá. Nós temos cantina hoje e nós temos o CD, que nós já vendemos mais de 750, é isso? Mais de 750. Compre esse CD para usar ele como evangelização. Tem mais recado ou não? Mais nada? Fale agora, o cálice para sempre.